Maravilha, pessoal. Então vamos lá, vamos bater esse papo aqui, falar sobre diversos temas que são super importantes, como eu falei, como eu avisei para vocês, é um foco aqui nessa questão relacionada à mudança de carreira. E é um tema que hoje em dia ele está trazendo, na verdade, está fazendo parte, né, da realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas têm esse desejo e isso precisa ser bem trabalhado. Tem diversos pilares que precisam ser dada a devida atenção para que a decisão ela não seja equivocada. E esse foi um processo que eu passei, né, que eu percorri várias etapas para poder fazer de uma forma que me trouxesse mais tranquilidade, para que realmente a decisão fosse tomada de uma forma assertiva, né? E obviamente, a educação financeira, o relacionamento com o dinheiro tem um papel, fundamental. Se a gente não tiver esse equilíbrio, se a gente não tiver esse conhecimento, se a gente não conseguir lidar bem, a gente acaba não conseguindo realizar todo esse processo de uma forma adequada. Então, por isso também é importante você estar bem preparado, né, financeiramente no sentido de conhecimento e obviamente também no sentido de fazer com que as suas finanças se tornem algo positivo, para que em momentos de decisões importantes na vida, e a mudança de carreira é uma decisão importante, você esteja respaldado. Então, assim como você precisa desse respaldo em outras decisões importantes, como por exemplo comprar um imóvel, comprar um carro, uma aquisição maior, você precisa ter um respaldo, financeiro, e esse respaldo financeiro vem através do conhecimento inicialmente. E esse processo ele não é diferente disso, né? Você precisa também, ter esse trabalho, feito ou, sendo realmente conduzido de uma forma que lhe dê tranquilidade nas decisões que são importantes. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é como é que a gente escolhe, né, as nossas carreiras. E eu já falei em treinamento sobre isso, mas é importante a gente refletir. Normalmente, essa decisão ela é feita de uma forma muito impulsiva, assim, no sentido da própria idade que a gente tem baixa na medida que a gente precisa tomar essa decisão. A gente está ali numa idade ainda, né, adolescente, começando a fase adulta. E não há um estímulo ao longo de uma trajetória, para que você vá sendo conduzido de uma forma muito clara para cada profissão. Muitas vezes está relacionado com o seu contexto, com as pessoas que você convive, com o seu ambiente, que você vai tendo alguns conhecimentos sobre algumas áreas, isso lhe gera, alguma curiosidade, você se envolve de alguma forma e isso acaba se tornando um impulsionamento muito grande para você tomar uma decisão, profissional, de uma carreira que você vá seguir. E muitas vezes isso não é muito bem trabalhado, a gente não se aprofunda exatamente quais são os desafios que esse profissional ele vai passar, o que é que exatamente vai acontecer à medida que eu tomar uma decisão dessa carreira, qual vai ser o meu estilo de vida, como que realmente eu vou ter desafios, como que eu vou saber lidar com esses desafios? É muito incerto isso no momento que a gente está tomando uma decisão. A decisão muitas vezes ela vem por isso que eu já falei, e muitas vezes também por necessidade ou por um acontecimento que lhe leve para um caminho profissional, como por exemplo foi comigo, né, quando eu tive o contato com a escola técnica na época, lá em Mossoró, que eu fui estudar, acabei estudando numa escola, né, que é técnica, que tem um ensinamento técnico, né, que é a Escola Técnica Federal, e isso acabou me conduzindo para uma escolha de uma profissão, a qual eu fui estudar e fui, desenvolver uma carreira, né, na engenharia. Então, perceba que foi meio que uma consequência de algo muito, numa idade muito jovem ali. Então não há necessariamente um pensamento muito crítico sobre isso, muito analítico, a gente não tem essa oportunidade. Então as coisas elas acontecem e a gente acaba se envolvendo,
e de fato chega um momento que você olha para aquela decisão e diz: "Poxa, não era exatamente isso que eu pensava, o que eu gostaria". E isso acontece muitas vezes no início, muitas vezes no meio da sua carreira e muitas vezes mais lá na frente, quando você já chega num estágio que realmente já não tem mais a mesma satisfação. Então, independente se você está ali no início, no meio, no fim da sua carreira e você quer mudar, existe um processo que você acaba passando, diante de todo esse cenário que a gente está conversando. Mas uma pergunta super importante é isso aí, né? Beleza, você quer, mudar de carreira, mas por quê? Né? O que que você tem de motivos reais realmente para fazer essa mudança? E isso tem que ser muito bem pensado, porque hoje em dia é muito comum esses pensamentos de mudança de carreira, eles serem influenciados pelo ambiente, por as pessoas dizerem que fazer tal coisa é melhor do que fazer a outra, ou o que você está fazendo existem coisas melhores. E você escuta muitas informações, mas se você for conduzido por pensamentos, opiniões externas, obviamente você já é fácil perceber que você já está entrando num processo de novamente uma decisão errada, porque você não está exatamente com a clareza dos motivos que você quer fazer essa mudança, você acaba tendo essa influência externa e muitas vezes, de fato, isso lhe leva para uma decisão de mudança, e por você não ter esses motivos claros, na hora que você muda, você acaba se deparando com outras situações que não lhe satisfaz também, que lhe deixa realmente também frustrado com aquela decisão. Então, isso é muito ruim, né? Obviamente, isso precisa ser evitado. Você precisa fazer uma autoanálise muito forte, entender realmente. Por exemplo, se você trabalha numa empresa como empregado e você quer mudar de carreira, mas dentro da mesma empresa, ou seja, você quer mudar de função, ou você quer mudar de setor, de área de atuação, beleza. Mas exatamente por quê? Às vezes, não, porque a pessoa a qual eu trabalhava ao lado eu não gosto, eu quero mudar totalmente de área de atuação, mas, por exemplo, dentro da mesma empresa ou dentro do mesmo setor. Beleza, mas o motivo será que é o que vai lhe sustentar nesse novo local? Será que lá também não terão pessoas, não terão influências externas que também irão lhe incomodar? E a grande questão é, o que é que realmente lhe incomoda? O que que de fato traz para você uma sensação de que, poxa, você poderia entregar mais, você poderia estar mais feliz, você poderia se satisfazer melhor? Essas perguntas, elas são internas. Essas perguntas, elas são de autoanálise, de autorreflexão e, obviamente, com muita autorresponsabilidade. Porque se você começar a olhar simplesmente para essas influências externas, necessariamente, ou muito provavelmente, você vai novamente tomar uma decisão para uma mudança que vai se deparar com situações que não serão, agradáveis. Então, o que é que realmente faz você pensar nessa mudança? Se essas perguntas elas não estiverem muito claras na sua cabeça, a chance de você estar tomando uma decisão errada era muito forte. É porque eu gostaria de ganhar mais dinheiro. Beleza. Porém, lembre-se que para você ganhar mais dinheiro, você tem ações a serem executadas, você tem uma rotina a ser trabalhada. Você vai se adequar bem a essa rotina? Você gosta dessa rotina? Você já parou para pensar nessa nova rotina? Você já parou para pensar nas novas responsabilidades que você terá? Você já parou para pensar no novo estilo de vida que você terá? Você já parou para pensar na nova rotina que você vai ter? Então são pensamentos que muitas vezes, conduzido pelo dia a dia, pela vontade, acabam não acontecendo. As coisas simplesmente são tomadas, decisões por impulso, né, por uma decisão muito superficial. E isso obviamente traz problemas também. E isso obviamente faz com que você seja estimulado a tomar uma decisão que claramente você acaba tendo também um arrependimento e uma decepção sobre aquela mudança. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Tá dando para entender essa linha de raciocínio?
Falem aí comigo um pouquinho para saber quem está aqui atento, atenta, ouvindo. Sim, sim, estão entendendo? Faz sentido? Maravilha, show de bola. Como sempre, lembrem que ao final, quando eu encerro aqui, né, principalmente a gravação, eu deixo um espaço aqui para a gente conversar, para vocês tirarem dúvidas, curiosidades, enfim, coisas específicas aí de vocês. Lembrem disso, vão anotando aí que já já a gente abre esse momento aí, tá bom? Então, show de bola. Então, essas reflexões, elas são fundamentais, elas são super importantes. Então, existe um processo que você precisa passar por ele, né? Você precisa ter essa clareza de que há realmente um caminho a ser percorrido. Então, esse primeiro ponto, né, essas clarezas que são necessárias, o primeiro ponto ele está muito relacionado exatamente ao ponto que eu acabei de comentar, que são os seus motivos, o seu propósito. Então, o que é que você realmente busca assim, na sua vida? Novamente, o que é importante entender? Não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior, não existe a melhor decisão ou a pior decisão. Existe a sua decisão com base naquilo que você busca. A questão é o que é que você busca. O que é que você está pensando realmente como profissional? O que é que você deseja viver de experiências? Quais são as pessoas que de fato você deseja se relacionar, você ter contato no dia a dia? O que é que lhe deixa feliz de verdade? O que é que lhe estimula? O que é que lhe provoca? O que é que lhe faz você se sentir vivo? O que é que também lhe traz, lhe traz tristeza ao fazer? O que é que você não gosta? Então, o lado positivo e o lado negativo precisa ser pensado, precisa estar muito claro. E não é fácil pensar nisso à medida que você está envolvido em uma atividade, porque na medida que você está envolvido em uma atividade, você está tendo energia sendo consumida, você tem os problemas para serem resolvidos, você tem as contas para pagar, você tem as responsabilidades para assumir e executar e pensar ao mesmo tempo, já que a gente não tem normalmente essa oportunidade de pensar lá no início, né, que seria o ideal, mas esse mundo ele não existe, você já dá a sua largada profissional com isso tudo muito claro. Isso é uma utopia, isso não vai acontecer com ninguém. Então, já que não há isso lá atrás, necessariamente você vai ter que desenvolver essa habilidade de pensar à medida que você executa outras coisas. Então, isso obviamente precisa ser encarado com seriedade, com responsabilidade, e você vai precisar de energia sim para pensar em tudo isso. E é fundamental você entender que talvez no momento que você está ali, por exemplo, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina, mas que você está pensando numa mudança, você vai ter que definir horários durante esse processo que você pare para pensar nessa mudança, que você não vai conseguir fazer isso ao longo da sua atividade. Vamos pensar numa atividade profissional como empregado onde você tem 8 horas ali por dia. Dentro dessas 8 horas, você vai estar talvez tão atarefado que, obviamente, essas clarezas, esses pensamentos, você não vai ter espaço para isso na sua cabeça. Muitas vezes você está dentro de uma demanda que realmente não lhe possibilita. Então, diante disso, necessariamente você precisa aproveitar as horas vagas que você tem, os momentos extras que você tem para você maturar tudo isso, desenhar tudo isso na sua cabeça, pensar, analisar, experimentar, trazer novas realidades, trazer novas reflexões, para que as ideias consigam ser concretizadas na sua cabeça. E aí entra um processo de vontade, desejo, e energia para você começar um processo de desenvolver novas habilidades. Por quê? Porque se você está pensando em fazer outras coisas e essas outras coisas são diferentes daquilo que você faz, perceba que você vai ter que aprender novas tarefas. Você vai ter que aprender novas habilidades. E em qual momento você aprende novas habilidades, tendo em vista que, por exemplo, você está ali as suas 8 horas dedicada a uma atividade específica. Necessariamente será fora desse horário. Então, por que que eu digo isso? Porque é muito comum a gente conversar com as pessoas onde ela está chateada, ela gostaria de mudar, ela está insatisfeita,
muitas vezes não tem muita clareza no propósito, mas sabe que quer mudar, sair dali, não está satisfeita com o salário, não está satisfeita com o ganho, com a rotina, com o chefe, com os amigos de trabalho, com o ambiente, enfim, ela tem uma insatisfação e isso a gente vê de uma forma muito comum no dia a dia. E você faz uma simples pergunta, beleza, e o que que você está fazendo para mudar isso? Aí você escuta exatamente, silêncio. Cri, 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 cri. Por quê? Porque a pessoa ela tá tão consumida por tudo isso que na hora que ela sai dali, a única coisa que ela quer é chegar em casa, assistir televisão, descansar, dormir para começar tudo no outro dia. Na hora que você fala, ó, vamos ali escutar um treinamento, vamos ali aprender uma nova habilidade. O senhor tá maluco? Eu tô cansado. Eu tô dizendo para você que eu tô cansado de trabalhar, você tá me chamando para trabalhar mais? Então, essa conta nunca vai fechar na vida das pessoas. É, 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 é preciso entender que para você fazer um processo como esse, você vai ter que aumentar a sua carga de trabalho. Mas, poxa, mas já está doendo, já está ruim, já está cansativo. Pois é. Mas para que haja uma mudança, você precisa de uma energia extra. Senão não vai mudar, não tem como. Eu acho que é simples entender isso na hora que a gente está conversando, mas no dia a dia não é simples de executar. Porque, de fato, a mente, como ela quer sempre ali, né, nos proteger, como ela está sempre querendo fazer com que a gente recue, não ataque, para a gente não se expor e sim se defender. Na hora que vem um cansaço, as justificativas elas são diversas. Elas vão trazer uma certeza muito grande que a decisão que você precisa tomar é de descansar, é de parar de pensar em outras coisas para você poder pegar energia para enfrentar novamente a rotina do outro dia. Então, por isso que não é um processo simples. E à medida que eu decido, ok, entendi, vou desenvolver novas habilidades, você precisa investir nisso. E o investimento é de tempo, o investimento é de dinheiro, o investimento é de conhecimento, o investimento é de troca, onde você vai trocar um descanso por um estudo, você vai trocar uma praia por um evento, você vai trocar uma novela, um filme por uma leitura. Você vai ter que fazer trocas para que você absorva novas informações. E isso também demanda energia. E muitas vezes isso é você com você mesmo, é uma decisão muito particular. E é por isso que muitas vezes você vê a pessoa de forma impulsiva tomando uma decisão de uma mudança de carreira e que rapidamente ela recua na medida que ela começa ali um processo paralelo e essa energia é sugada de uma forma muito forte porque ela começou pelo impulso, ela, poxa, eu quero mudar, aí começa a fazer outra coisa sem pensar na clareza, no propósito e no desenvolvimento de habilidade e rapidamente ela cansa, rapidamente o cansaço bate, e aí a mente diz: opa, tá fazendo besteira, volta para o que estava antes. E o que é que estava antes? É fazer o que ela não gostava, porém já se sente seguro no que não gosta, já se sente à vontade, já se sente que está ali realmente protegido ou protegida por aquela situação que, mesmo não gostando, já sabe o que fazer. É diferente de encarar o novo, é diferente de você desbravar realmente novos processos, né? Então essa construção ela precisa ser gradual, essa construção ela precisa ser inteligente, essa construção ela precisa ser dia após dia. Essa decisão, essa definição de clareza, ela tem que ser em conjunto com a execução, com o estudo, com a definição do que realmente você precisa desenvolver em habilidades e ação em cima disso. E à medida que você vai construindo de forma gradual, isso significa o quê? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso muitas vezes as pessoas não querem. Por quanto tempo? Aí vai ser a realidade de cada um. Muitos sabem aqui da minha história, eu precisei fazer isso por 5 anos, por exemplo. Mas é uma realidade que cada um tem o seu limite, cada um tem a sua realidade, cada um sabe onde seu calo aperta. Mas o processo ele tem que começar de forma paralela, não tem jeito. Tanto é que as pessoas que, por exemplo, querem trabalhar conosco, desenvolvendo habilidades de vendas, de negociação, de apresentação de oportunidade, a gente fala isso, cara, vem, aprende, não precisa imediatamente largar o que você está fazendo para começar o negócio, dá para começar, mas aí a pessoa está empolgada, ela, beleza, gosta, ela vem uma semana, 2 semanas, na terceira semana sumiu, né? Ela, o cansaço bateu.
E aí ela não quer mais aprender nada, ela não quer mais desenvolver nenhuma habilidade, por conta de tudo isso que a gente está falando. E o que mais interfere? Esse primeiro ponto aqui, a falta do propósito, a falta da definição dos motivos. Os porquês estão muito fracos. Então, isso precisa ser trabalhado dessa forma, tá bom? E isso tira energia, e essa energia, obviamente, você vai conquistar ela de uma forma mais forte à medida que essa transição começar a acontecer e você começar a vivenciar coisas boas que lhe agradam, que lhe incentivam, que você fica motivado a fazer, e aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. E por que que o planejamento financeiro é importante nisso tudo? Porque, óbvio, num processo de mudança, há você é afetado financeiramente. Imagine que, à medida que você está desenvolvendo duas coisas ao mesmo tempo, eh, teoricamente, você vai ter aí duas fontes de renda. Então, isso afetou. Beleza. Então você tem a sua renda ali do que você está fazendo, você está começando uma outra atividade, você está fazendo em paralelo, essa outra atividade, teoricamente, ela vai lhe trazer um lucro, entrou um novo dinheiro. Aí vem a pergunta: o que que você está fazendo com esse dinheiro? Se ele é novo, se ele é extra, o objetivo dele desse momento tem que ser estruturar a base da sua mudança. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Faz sentido? Se faz sentido para todo mundo, estão falando aqui, beleza. A outra pergunta é: e por que que isso não é feito? E por que que isso não é feito? O que é que vocês me dizem? A grande questão é exatamente pelas questões comportamentais voltadas a educação financeira. À medida que entra um novo dinheiro, a questão comportamental ele lhe leva naturalmente a você elevar uma nova despesa. É você aumentar o seu custo de forma proporcional. Você ganhou R$ 1.000 a mais? Opa, qual parcela eu consigo assumir aqui? Opa, o que é que eu consigo de fato agora realizar de desejo que eu não conseguia antes? Opa, vamos ali no restaurante Camarões que eu tinha um desejo de ir e nunca fui, que agora está sobrando aqui 500, R$ 600 a mais. E você começa a criar a realização de pequenos desejos e que está tudo bem, você tem o seu direito, é seu, você está conquistando, mas pela falta de propósito, pela falta do controle emocional sobre esse novo dinheiro, você acaba deixando de construir essa base que vai lhe estruturar para uma mudança maior, que é o que você quer ou deveria querer, que é a sua mudança de carreira. Então você perde a oportunidade mesmo colocando energia. Então imagina, o cara entrou aqui no negócio, por exemplo, junto conosco, aprendeu a vender. Dentro de um mês vendeu todos os produtos, ou seja, colocou ali no mínimo R$ 2.500 a mais. Perceba, até um mês atrás ele vivia sem esses R$ 2.000 a mais. Concordam comigo? A vida dele não tinha esses R$ 2.000 a mais. Aí no mês seguinte você pergunta: opa, beleza, ganhou R$ 2.000 a mais. Cadê esse dinheiro? A pessoa não vai nem saber lhe responder. Óbvio que ela inventou alguma coisa para gastar, uma conta atrasada, um cartão, ou seja, as decisões passadas começam a cobrar a ação positiva futura, ou seja, a ação futura que deveria preparar a base para o futuro, ela começa a pagar uma conta para trás, e isso está errado. A decisão que você está tomando em uma mudança de carreira não pode pagar o preço imediato de decisões equivocadas do passado. Não sei se vocês me entenderam. Então, essa decisão de um dinheiro novo, ela precisa ser para a construção da pavimentação que você precisa seguir para poder fazer essa transição de uma forma mais inteligente, tranquila, né? Estruturada, construída, tá bom? Então, é por isso que a educação financeira ela é fundamental. E por isso que a falta da educação financeira
faz com que as pessoas não consigam fazer processos de mudanças bem estruturado. E aí se embanana todo a ponto de se desesperar também. Entenda que na hora que você faz uma nova mudança, muita coisa nova acontece. E na hora que você concretiza essa mudança, aí é que você tem novas rotinas, você tem novos horários, você tem novas experiências. Você tem, se você está saindo, por exemplo, de uma transição de carreira de empregado para empreender, aí é que a coisa pega. Aí é que muda, porque muda a filosofia de vida, muda estilo de vida. Se o propósito não tiver claro, se as coisas que você gosta do mundo empreendedor não tiver claro para você, rapidamente você regride. Por quê? Porque existem riscos envolvidos, existem incertezas envolvidas. Empreender é ter incerteza a cada instante. Então, um caminho muito interessante é você ter acompanhamento, é você colar perto de pessoas que já estão num processo mais avançado, daquilo que você quer fazer, e você ter humildade para aprender, para perguntar, para poder, prosperar nesse processo todo. E isso é fundamental, tá bom? Isso ajuda demais, tá bom? Então, para quem está nesse processo, entenda isso. Essa frase me veio à cabeça, eu escutei algumas coisas esses dias, essa frase me veio à cabeça e é verdade. Todos podem empreender, não é verdade? Mas, de fato, o empreendedorismo não é para todos. Empreender não é para todo mundo. E a gente precisa ter essa clareza. Mas todos podem empreender. Mas o empreendedorismo não é para todos. Por quê? Vou colocar outra frase aqui que vai responder essa pergunta. O porquê? Porque empreender, ó, é diversas coisas, mas também, essa frase eu vi esses dias, é você acordar desempregado todos os dias. E você precisa ter preparação mental para isso. Você precisa ter estômago para isso. Você precisa lidar com essa incerteza, porque todo dia você está desempregado. E a nossa mente, de uma forma geral, ela é treinada para você ser empregado, para você ter ali a segurança. A mente, quando ela vê algo inseguro, o que é que ela faz? Ela regride, ela se esconde. A gente já falou sobre isso diversas vezes em diversos treinamentos. Então, se empreender é você acordar todo dia, beleza, e agora? Quanto que eu vou receber hoje? Quanto que eu vou receber essa semana? Quanto que eu vou receber esse mês? Você não sabe, isso gera uma sensação de insegurança, caso a sua mente não esteja preparada. Agora, ao mesmo tempo, isso pode gerar empolgação. Cara, eu vou ganhar de acordo com o que eu tiver disposto a trabalhar. Então, vamos para cima, vamos arregaçar. Vai entrar o quanto eu tiver disposto a fazer acontecer. É meritocracia pura. Vamos para cima. Para alguns causa excitação, para outros causa desespero. Desespero. E isso requer preparação mental. E isso requer definição de propósito. É isso que eu quero para minha vida, porque a rotina muda, os pensamentos mudam, né? A condução do trabalho muda. Principalmente empreender, ninguém vai estar lhe obrigando a nada, você não é cobrado a nada. E isso é desafiador. A gente sempre fala, uma das grandes vantagens de você, por exemplo, fazer uma transição como essa para empreender, uma das coisas que é sensacional é você conquistar o domínio do seu tempo, né? Você ter não vou chamar de liberdade de tempo, porque a gente não está livre, porque você precisa trabalhar, mas eu posso dizer o controle do seu tempo você ganha de imediato. Beleza, isso é sensacional, mas isso também pode ser destruidor. Caso você não saiba lidar com isso, caso a sua mente não esteja preparada para isso. Vocês já me ouviram falar, mas eu vou repetir, quando eu fiz esse processo, essa decisão que se concretizou ali em 2019, eu já tinha essa clareza, eu já vinha vivenciando a nova rotina, entendendo, e uma definição para mim ela foi crucial para que as coisas não desandassem lá no início ali de 2019, quando eu fiz essa mudança, que foi, eu vou continuar mantendo a minha rotina todos os dias como se nada tivesse acontecido. Isso significa acordar na mesma hora, fazer a mesma rotina ali de manhã, buscar a produtividade do mesmo jeito, ter o compromisso com o horário, para que a mente não caia num limbo onde você acha que está produzindo, mas que na verdade você está se ocupando e perdendo tempo.
principalmente hoje com essa enxurrada de informação que a gente tem o tempo todo através das redes sociais, do telefone, e que você acha que está produzindo e o tempo está sendo consumido de uma forma incrível. Então, entender isso é você também ter clareza daquilo que você quer. E isso é sensacional na medida que você entende, cara, eu quero isso para mim. Eu de fato eu quero essa forma de lidar com a vida. É um estilo de vida. Muda. O estilo de vida ele muda. O estilo de vida é a forma que você conduz o seu dia a dia. A sua rotina muda. E isso é muito legal, né? Desde que você entenda tudo isso e realmente seja legal para você. Não tem que ser legal porque eu estou falando ou porque qualquer outra pessoa está falando. Tem que ser legal porque você acha e que você também quer isso para você. E aí vai fazer sentido. E aí vai fazer sentido os nãos, vai fazer sentido o processo de vendas, vai fazer sentido as novas habilidades, vai fazer sentido a comunicação, vai fazer sentido aprender muitas coisas. E vai fazer sentido, obviamente, também os resultados que isso pode causar e que você está disposto a ir atrás. E aí a gente sabe a diferença de resultado que é possível acontecer desde que tudo seja colocado em prática, né? Eu não sei se novamente está fazendo sentido para vocês. Deixa eu ver. Me digam aí. Me digam, me digam. Estão acompanhando aí o raciocínio? Tá dando certo? Show de bola. Então, é, vocês precisam trazer isso para a realidade de vocês. Eu sei que tem vários aqui que têm, né, os seus processos. E também tem pessoas que chegam para você com essa dúvida. Poxa, eu quero, o que é que eu faço? E você precisa ser objetivo com as pessoas. Cara, o que você faz é você saber o que você quer da sua vida. Não adianta colocar flores na cabeça da pessoa e dizer que vai ser tudo sensacional e daqui a pouco ela está desandando, por uma falta de entendimento daquilo que ela está fazendo. Não sei se vocês assistiram esse último episódio agora que o Ito e Paloma fez, né? Que eles fizeram. E tem uma hora que ele fala sobre isso, né? Que uma das coisas que ele acreditava lá atrás, por exemplo, era que as pessoas elas poderiam mudar a sua forma de pensar sobre a realização de sonhos, por exemplo. E ele achava, né? Ele fala isso. Ele disse que achava que no passado as pessoas, mesmo sem essa vontade, a partir de um processo educativo, desenvolvimento pessoal, ela aumentaria a sua vontade de realizar mais sonhos. Mas hoje ele chega nessa conclusão que não, cara, que não é assim. Ou isso está dentro da pessoa, a pessoa tem essa vontade, ou ela vai tendo muitas dificuldades com essas mudanças, né? Com essas diferenças, de formas de se pensar. Então é algo muito interno, né? Que a gente precisa desenvolver na gente e, obviamente, ajudar as pessoas a desenvolverem também, tá bom? E como as finanças influenciam nesse processo? Eu já falei, mas vou repetir. Se você não estiver bem preparado sobre lidar com esse novo fluxo financeiro, naturalmente você vai tomar decisões erradas. O que é o ideal? É você, de fato, fazer uma construção de uma nova renda e estruturar uma reserva para que, quando a sua decisão aconteça, a sua reserva lhe dê respaldo, lhe dê tranquilidade. Por quê? Porque, por exemplo, você vai empreender, beleza, é incerto? É incerto. Você não sabe dos resultados dos próximos primeiros meses, né? Um mês, 2 meses, 3 meses, você não sabe, porque é um novo cenário, mas você tem um respaldo. Olha como isso muda. Olha como você fica mais tranquilo para poder tomar a decisão e encarar o processo. Cara, deu tudo errado, beleza? Errei esse mês, tenho aqui da reserva, vamos lá. Tenho mais um mês para testar. E assim vai. Só não pode errar muito acima do que você tem guardado. Senão a conta também não fecha. Tem que correr atrás para as habilidades serem desenvolvidas rápidas. E é por isso que isso é super importante. E muitas vezes a pessoa não entende isso, ela se dispõe a começar um negócio ali em paralelo, ela ganha uma grana, o que deveria estar estruturando ela se torna algo que aumenta os custos dela e aumenta a fatura do cartão e aumenta o desejo, aumenta o consumo e aí ela se torna uma pessoa mais embananada financeiramente do que o que já era. Ou seja, o que seria uma solução causou um problema.
por falta de preparo nesse tema, né, dinheiro, de saber lidar com as emoções relacionadas a tudo isso, tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha provocado vocês em diversas reflexões sobre isso, tanto para vocês, como para que vocês também possam ajudar aquelas pessoas que porventura queiram trabalhar com vocês, que estejam dispostas a mudar de carreira, que estejam dispostas a aprender a vender, a novas habilidades, a se desenvolver, e que muitas vezes você, poxa, como é que eu conduzo essa conversa aqui com essa pessoa? O que é que eu digo para ela? Você teve aqui algumas possibilidades de reflexões que essa pessoa ela precisa ter, né? E isso pode ajudá-la também, tá bom? Espero realmente ter contribuído com todos vocês com mais esse bate-papo aqui. Acredito ter sido bastante produtivo.